é uma mensagem apostólica, não é política, mas é profecia. Não sei, muitos que devem ter me acompanhado logo no início do ministério apostólico Arise and Shine, quando Deus levantou-me, Deus enviou, da mesma forma como Deus revestiu e arrebatou o apóstolo João no espírito para profetizar contra as igrejas. Deus assim também fez comigo na altura da pandemia, em 2020. Eu não reconheci que era Deus a falar comigo, porque estava debaixo do fogo, debaixo de muita perseguição, devido a um assunto que aconteceu à minha família aqui na Inglaterra, e levei a minha filha para tratar em Lisboa. Então eu não reconheci que era Deus, porque eu disse, não pode ser Deus a falar comigo. Como é possível? Porque se esse problema todo com os governantes, e agora o Senhor a falar para eu falar aos governantes, não pode ser, mas era mesmo o Senhor, porque eu depois a voz não se calava dentro de mim e só falava, então eu fui tomando nota. Eu estava a lavar a louça e eu parava de lavar a louça, tomava nota, e quando acabei fui sentar e fui examinar, e era mesmo Deus a falar comigo. Deus me pôs durante 5 dias eu não comi, perdi fome, foi um jejum espiritual, não tinha mesmo vontade de comer, não comia mesmo absoluto nada, não bebia nada e pouco dormia. Então a paz do Senhor, amados, seja bem-vindo. Você partilhe este canal com os outros, para que todos nós entendamos que nós estamos nos finais dos tempos, amados, e é muito importante que você seja participante da glória que está às portas. As profecias estão-se a cumprir, e se você não acompanha realmente aquilo que está a acontecer na tua nação, aquilo que está a acontecer à tua volta, então o dia que Jesus Cristo vier a trombeta soar, você vai ser apanhado desprevenido. Esse é o tempo de alerta, amados. Orai e vigiar, e estar a acompanhar o mover do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está a governar esta terra acima de tudo, amados, porque nós que clamamos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que esperamos em Deus, então o Espírito Santo está atento ao nosso clamor, o Espírito Santo está atento às nossas orações, o Espírito Santo está a fazer o seu trabalho, confirmar a palavra de Deus na nossa vida, na vida daquele que clama, na vida daquele que espera, na vida daquele que confia, na vida daquele que depende de Deus, que vive em Cristo, anda em Cristo e tem vitória em Cristo. O Espírito Santo está cá para nos ajudar ainda nestes finais dos tempos. Então, aquilo que o que aconteceu é que eu profetizei, Deus foi falando por mim para profetizar a todos aqueles que estavam em eminência, quer no governo, quer nas igrejas e quer nas famílias. Todos aqueles que estavam em posição de eminência no corpo de Cristo, em todo o governo, em todas as nações dos 4 cantos da terra, e as famílias, especialmente os meus familiares. Então, a palavra que veio a mim primeiramente é: se eu não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se eu não vigiar a casa e a cidade, em vão vigia o sentinela. E onde é que eu fui encontrar esta palavra, amados? Em Salmos 127. Então foi aí que eu fui confirmando que Deus estava a falar, era comigo, para eu passar estas profecias. E depois do Salmo 127, ele falou, ainda tem essas profecias na página do Facebook, elas estão ali todas, e depois ele disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu encontrei esta palavra em Salmos 133. Aliás, ele depois ministrou-me este louvor que é do Brasil. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, nada me faltará. Então o hino veio a mim e eu encontrei a palavra de Deus em Salmos 33, versículo 12. E depois Deus falou sobre fornicação, sobre prostituição, sobre idolatria, sobre a cobiça, de torpe ganância nos governantes, no corpo de Cristo, e nas famílias. E depois, mais tarde, Deus me levou à apostasia, que isto é apostasia, é a altura, e a apostasia é o anticristo está a preparar o caminho para levar o máximo número de pessoas que ele puder para o inferno, e ele está a atacar os governantes, ele está a atacar as igrejas, ele está a atacar os chefes de família. Porque se ele atacar a nação, ele se atacar o chefe de uma nação, então todo o povo da nação fica debaixo, fica desandado e fica debaixo da autoridade dele. Se ele atacar o líder da igreja, todo o povo desta congregação fica debaixo da autoridade dele. Se ele atacar o chefe da família, então todo o povo que está debaixo desta família fica debaixo da autoridade de Satanás. Então, esta é a estratégia de Operação Lúcifer nestes finais dos tempos, que o apóstolo Paulo descreve lá em 1 de Timóteo capítulo 4. Você vai lá ver, vamos lá ver num instantinho, amado. 1 de Timóteo capítulo 4, que o apóstolo Paulo bem especifica aqui, diz apostasia nos últimos tempos. Se nasce no nome de Jesus. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E você pode ler toda a consequência dessa apostasia, que o homem quer deliberadamente ou por engano do inimigo, entrega a sua mente para ser cauterizada e governada por Satanás para cumprir todas as obras infrutuosas das trevas. E aqui Deus depois me levou também a 2 de Timóteo capítulo 3, e está ali a extrema corrupção dos últimos tempos, por causa da apostasia, porque ninguém busca Deus, porque ninguém espera em Deus, os chefes da nação não buscam a Deus para governar a sua nação com justiça, com amor, para promover a paz, promover a harmonia, promover a igualdade e a justiça. Então eles vão após outros deuses, servem outros deuses, é só bruxaria por tudo quanto é casta, e investem o dinheiro do povo em idolatrias, e o povo da nação perece. Então está aqui em extrema corrupção dos últimos tempos, em 2 de Timóteo capítulo 3, que diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes, quando se fala homens, não é homem específico, é num todo. A raça humana, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, amados, o amor esfriou, sem afeto natural, irreconciliável. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ter um caráter, desenvolver e cooperar com o inferno para endurecer o coração e tornar-se irreconciliável. Aquele que é irreconciliável é aquele que Deus chamou no deserto, o povo no deserto, que Deus descreveu: esse povo é obstinado.
Este povo é obstinado. Isto quer dizer, é irreconciliável. Não dá. Deus cansou. Acabou-se. Irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, servem mais aos homens do que servem a Deus, gloriam mais até as pessoas de fora da sua casa e negligenciam a sua própria casa, e tendo aparência de piedade, como vemos muitas instituições de caridade, os governos dão por aí, mas amados, do amor está aí, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta-te. E aqui em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos continua a dizer: ora, irmãos, eu rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas o dia de Cristo está perto, amados. Creia que está perto. Isto é o apóstolo Paulo a dizer naquela altura. Mas agora, Jesus Cristo, Ele está sempre a me dizer: Ana Isabel, eu estou às portas. Eu estou às portas. Por isso que Ele me falou fortemente esta profecia, fez-me lembrar, e eu vim. Ele disse: passa esta mensagem. Então eu vou passar esta mensagem a você. Eu oro para que você preste atenção, não se distraia, pega na tua nota do caderno, envie esta mensagem para outras pessoas, para que você coloque-se na brecha por você, pela tua família e para o governo da tua nação, que esta é a obrigação de todo cidadão de cada nação, levantar os braços ao seu governo, quer queira, quer não. Quer que você goste do governo, quer não, se você vive nesta nação, você tem obrigação, porque você faz parte desta nação. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, ele continua em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já estamos em apostasia. Estamos em apostasia, amados. Chegou o momento de apostasia. Estamos a viver momentos de apostasia com toda a força. Os demônios estão se a levantar do fundo do inferno com toda a força, com toda a fúria. E isso tudo que nós vemos à volta, amados, é a manifestação do anticristo que está a espreitar, mas o Senhor lhe está a segurar, porque ainda não é o tempo dele. Não é o tempo de ele tomar posse e reinar e enganar todos os outros que desobedeceram e não se sujeitaram a Deus. Então, para que você entenda bem esta profecia, de onde eu quero chegar, eu vou lê-la tal qual o Senhor assim me disse. Foi baseada a profecia de 2020 foi baseado em Salmos 127, Salmos 33, versículo 12, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz: aquele que obedece, então aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que não obedece nem sujeita, então está sujo. Então que se suje ainda mais, que Deus entrega-os à sua própria consciência e cada um receberá daquilo que semeou. E em 2021, quando Deus então me chamou para o ministério, já tinha levantado a igreja, mas estava em obras. Eu ainda estava lá, eu, meus filhos, Espírito Santo, o Senhor, eu estava em treino. Eu me lembro como se fosse hoje, amado. Deus, eu estava a lavar algumas roupinhas dos meus filhos na casa de banho. E eis que Deus me perguntou: Ana Isabel, gostas do Label Party? Eu fiquei assim... mas isso é Deus a falar comigo? E ele perguntou e falou com voz mais mansinha: gosta do Label Party? Eu disse:
não, senhor, eu não sou assim de política, mas o tempo que eu estive aqui na Inglaterra, durante esse tempo todo, as pessoas do meu meio, do meu ciclo social e na escola, falavam todos bem desse partido político, que é Partido Trabalhista, Labour Party, falavam todos muito bem. Então, o que é que eu tenho de mal para falar de mal? Então, não tenho nada para falar de mal. Isso eu gosto do partido, se bem que não sou participante, mas eu gosto do partido. Então, Deus me disse, eles vão ganhar as eleições, as próximas eleições legislativas, eles ganharão as eleições. Então, o que é que Deus me mostrou, amados? Deus, passado um ou dois dias, Deus me mostrou o Partido que é o Conservative Party. Deus mostrou é um sonho, mas um sonho tão real, amados, é algo incrível de explicar. Deus, então, eu vi-me no edifício aqui em Londres, mas é um edifício muito elegante, que parecia mais o palácio de reis, rainhas. Entretanto, uma senhora muito elegante, ela veio para perto de mim a falar comigo e ela me disse, tu cheiras mal. E eu disse, eu? Ela me cheira assim o corpo, disse, eu? Eu disse, não, eu cheiro perfume, eu até gosto muito de perfume. Não, eu cheiro a perfume. Ela disse, tu cheiras muito mal. E eu entro no elevador e eis que está dois senhores muito elegantes, e de repente o elevador, quando começa a andar, treme e fica torto e vai a cair. Mas aqueles dois senhores eram tão fortes que me agarraram e depois, quando saímos, eu depois vi-me lá fora e todo o prédio, todo aquele edifício elegante, bonito, poderoso, caiu tudo, amados. E afinal, esses dois homens, depois eu vejo sair debaixo dos escombros, mas eles estavam com chapéu daqueles de engenheiro, chapéu branco, muito elegantes, mas oponentes, com chapéu de engenheiro, e saíram ilesos e lá foram. E eu disse, mas eles não ficaram debaixo dos escombros? Quem são eles? Todos que estavam lá dentro daquele... Era muita gente que estava dentro daquele edifício. Tudo, amados, tudo caiu. E mais tarde, passou aí meses, Deus então me deu o discernimento que ele acabou com o partido político de Conservative Party. Tudo caiu, acabou. Acabou, amados. E isto... ele depois me disse mesmo que este partido político do Conservative Party é muito idólatra. É muito idólatra. Abomina o coração do Senhor e o Senhor vomitou o partido político de Conservative Party. Então, quando estava a aproximar as eleições de 2024, quando o Boris Johnson resignou-se, até Deus me enviou mensagem, deu-me profecia. Está lá, amados, eu profetizei para o Boris Johnson diretamente, inclusive enviei mensagem para o departamento do gabinete do governo e essa mensagem chegou a ele, e eu comecei a ser perseguida de uma forma terrível. Já sabemos que o governo, quando ele idolatra, bruxarias vêm em massa, e então fui vítima ali de avalanches de bruxaria, amados. Eu estou em pé hoje, não é? Então você está a ver que que Deus está aqui, firme e forte, me sustentando e me segurando. Glórias a Deus, amados. Então, nisso, Deus então ministrou-me e tudo isso, e eu então, quando Deus me disse que ele iria, que o Labour Party iria ganhar as eleições, Deus deu-me um recado. Eu então enviei para o partido do membro do parlamento do Labour Party, Sir John Cruddas, que ele era da minha área de residência do Reina, que eu morava em Londres naquela altura em Reina. Então enviei para ele a mensagem
a profecia, enviei para ele. Se ele deu a mensagem a todos os membros do parlamento, do Labour Party, todos têm conhecimento de que o Labour Party ganhou pela profecia de Deus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Deus destruiu espiritualmente, Deus destruiu completamente, de cabeça aos pés, todo o partido conservador do Boris Johnson e Conservative Party. Deus disse que eles nunca mais vão subir ao poder. Nunca mais. Acabou para todo sempre. Amém. Deus disse isto. E Deus mostrou-me em sonhos que o edifício deles tudo caiu. Acabou. Reduziu a pó. E aqueles dois senhores que saíram ilhesos com o capacete branco são anjos. É Deus disse. Anjo Gabriel e anjo Miguel, ao serviço do Senhor. Anjos poderosos, magníficos em poder, anjos ministradores. Foram eles que destruíram, que trabalharam a favor do Senhor e destruíram aquele partido. Acabou. E que quem iria subir agora ao poder era o Labour Party. E eu então enviei a mensagem, enviei um e-mail para o partido, para o membro do parlamento, Sir John Cruddas. E para que não ficasse só ele, eu fiz o CC, ou seja, eu fiz também essa mensagem chegar ao Prince Harry e Prince William. Os dois, então, são 3 pessoas conceituadas desta nação que receberam a profecia. 3. Enviei para o Labour, o Partido Trabalhista John Cruddas, e fiz o CC ao Prince Harry e o Prince William. Ok. E neste e-mail, Deus exortou para buscarem a Deus, para governarem com justiça, com amor, promoverem a união, promoverem a justiça e a harmonia do povo britânico. Deus expressamente falou para esforçarem-se e terem bom ânimo, que o Senhor é com eles, que eles tinham que governar com justiça, com amor, mas buscarem o poder de Deus para que isso acontecesse. E que quando eles ganhassem, Deus disse que queria uma coisa, que levantassem, que todas as igrejas cristãs na Inglaterra se reunissem para fazer uma marcha a Jesus. E sabe o que é que Deus queria com essa marcha, amado? Limpar as trevas que cobriram todo o Reino Unido. As trevas. Limpar as trevas que cobriram o Reino Unido, que é a apostasia. Como o profeta Isaías profetizou lá em Isaías 60, versículo 2, eis que as trevas cobriram a terra e os povos. E Jesus Cristo, no sermão profético em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele disse: por causa da multiplicação de iniquidades, o amor de muitos esfriará. E o apóstolo Paulo profetizou aqui em 2 Tessalonicenses que é apostasia. Ele profetizou o que é apostasia? É a corrupção do caráter, extrema corrupção do caráter humano. Então, Deus queria que esse novo governo, ao celebrar a vitória, eles lembrassem do Criador que deu a vitória, e que ao fazerem isso, Deus então iria limpar todas as trevas que cobriram essa nação do Reino Unido. Amados, quer nós queiramos, quer não, podem ter os seus defeitos, suas falhas, mas que é um governo que promove os direitos da família. Desculpa lá, mas temos que concordar com isso. Temos que concordar com isso, porque senão não haveria afluência de imigrantes. Então, Deus viu isso.
E Deus então viu qual era a causa de muitas famílias estarem em sofrimento, especialmente o trabalho dos serviços sociais. A lei está aqui, mas tornou-se corrupto, não é? Porque por causa de multiplicação de iniquidade. A lei está ali, a lei é para ser implementada, mas quando o coração está corrompido, amado, vai deturpar aquilo que a lei diz e vai ser uma outra coisa. Então, e muitas outras os polícias, quer dizer, o sistema corrompeu-se de tal forma por causa das trevas. Nós não vemos, mas ele vê. Então ele, nesta nação, esta nação é uma nação, o povo, a religião predominante é o cristianismo. Então a igreja clama, a igreja ora. Então se a igreja clama, a igreja ora, então Deus vai ouvir e ele vai providenciar. Quem põe e tira é ele. Amados, mesmo se Deus quiser que um governo corrupto suba ao trono, ele vai permitir. Ele não permitiu que o Nabucodonosor subisse ao trono para poder provar ao povo dele que ele pode e ele faz, que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus provou ao povo israelita, ao povo judeu, não é? E eles experimentaram a mão poderosa do Senhor. Mas Deus também diz, ai daquele por quem vier o escândalo, porque o Nabucodonosor portou mal, ficou idólatra, não ouviu a profecia que ele deu a Daniel, ele comeu capim. Comeu capim durante 7 anos com toda a força, bonitinho. E assim, amados, nestes finais dos tempos, muitos chefes de Estado estão a comer capim com toda a força, mas não se apercebem. E o governo desta nação, ele está a comer capim com toda a força, mas não está a se aperceber que está a comer capim. Está com toda a força, porque o pecado, amados, cega o entendimento. Mas aquele que está no trono, ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que está a fazer. Então, para que você entenda, eu enviei esta profecia, né? As eleições, e Deus, quando faltava, só um bocadinho, para não me esquecer, quando faltavam 3 ou 4 dias, em 2021, Deus perguntou-me, Deus ministrou-me, Labour Party vai ganhar as eleições, exato, quando faltava 3 ou 4 dias para as eleições legislativas, para que o Labour Party ganhasse as eleições, quando faltavam 3 ou 4 dias, Deus ministrou-me isto, amados. Labour Party vai ganhar as eleições com uma maioria absoluta e governará por 10 anos e deixará o poder para apenas dar lugar a outro partido, porque ele acha justo dar oportunidade aos outros. Mas Conservative Party nunca mais subirá ao poder. Então, Deus avisou-me, Deus disse que Labour Party iria ganhar as eleições 3 ou 4 dias antes, amados, que eles iriam ganhar as eleições com uma maioria absoluta. E foi o que aconteceu, não foi? Uma esmagadora maioria absoluta. Deus disse a mim que eles iriam ganhar com uma maioria absoluta, mas os jornais, eles enfatizaram aquela maioria absoluta, eles disseram que foi uma esmagadora. Foi uma esmagadora a maioria absoluta. Foi o poder de Deus, amados. Um partido que não estava no poder há anos. Desde 2008 que eu vim a este país, eles estavam no poder, acho que 2009 perderam as eleições, nunca mais ganharam até agora. Foi o poder de Deus. Deus me falou, deu-me esse privilégio de avisar o Labour Party de que eles iriam ganhar as eleições, e quando antes deles ganharem, o João Crudas, ele resignou-se. Ele despediu-se, ausentou-se, acho que aposentou-se, mas ele disse que eu vi a declaração dele, ele disse que ele já sabia que o partido dele iria ganhar, mas só que vão fazer outra vez as neiras, ok? Mas que se vão ou não vão fazer, cumpriu-se. Deus me prometeu, Deus disse que eles vão ganhar, cumpriu-se, e eles têm a evidência que se cumpriu na íntegra. Ok? Agora,
Deus disse, Deus quando nos garante a vitória, amados, cabe a nós agradecermos a Deus e acima de tudo obedecermos à autoridade divina e sujeitarmos-nos a ela. Eu enviei a profecia ao membro do parlamento, João Kruder, certo? Ele é representado da área da minha antiga residência, Reina Barque Dagna, e esta profecia expressamente dizia, para depois da vitória das eleições, o Senhor quer uma marcha para Jesus organizada por todas as igrejas cristãs no Reino Unido, porque a vitória veio do Senhor. E Deus disse mais, para buscarem a sabedoria de Deus, para governarem com justiça, com amor e promoverem a paz, a harmonia em toda a nação. Para que não seja apenas João Kruder a receber a mensagem, eu fiz CC ao Príncipe Harry e Príncipe William, e que são duas testemunhas conceituadas nesta nação, que podem testemunhar da profecia que se cumpriu 3 anos depois. 3 anos se passaram e ela se cumpriu. Agora Deus ordenou a marcha. Alguém obedeceu? Algum de vocês ouviram que Labour Party decretou marcha para Jesus a agradecer ao Senhor pelo privilégio de subirem ao trono depois de muitos anos sentados na cadeira, não ganhavam as eleições? Alguém ouviu isso? Ninguém ouviu. Eu não ouvi de alguma marcha para Jesus. Não ouvi nada, amados. Então, se vocês ouviram, alguém põe aqui, amados, porque eu não acompanho sempre as notícias. Estou praticamente sempre refugiada no Senhor. Não há tempo, o tempo é curto, corre para ali. Se você ouviu de alguma marcha para Jesus no Reino Unido, para agradecer devido à vitória que o Senhor concedeu a Labour Party, então você põe ali para que eu, então, não cometa erros, né? Porque temos que ser verdadeiros, pregar o verdadeiro evangelho. Mas com certeza, uma coisa todos ouviram. Com certeza, uma coisa todos ouviram falar de grandes tumultos assim que o Labour Party subiu a poder. Pouco depois de tomada de posse, o que aconteceu, amados? Você lembra? Tenta recapitular. 2024, quando o Labour Party subiu ao trono, o que aconteceu? Grandes tumultos, distúrbios, rebelião pública, de uma violência terrível, quase em todo o Reino Unido. O que em inglês eles se chamam de riot. É o que aconteceu. E até agora o Reino Unido está a enfrentar dificuldades políticas e grandes instabilidades no setor político. É ou não é? É o que vemos. O Reino Unido costuma ser muito calmo, mas tem estado um rebuliço, numa oscilação, numa estabilidade política que eu nunca antes vi. Eu nunca antes vi, amados. Já vivo neste país há muitos anos e nunca antes vi tanta instabilidade política no Reino Unido como agora. É uma vergonha. É uma vergonha. E por que está a acontecer isso? Agora eu quero que você preste mais atenção ainda mais. Por que está a acontecer isso? Desobediência e insubmissão ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tá simples. Como isso. E você me vem dizer que Deus não existe? Você me vem dizer que Deus tarda? Amados, nós estamos nos finais dos tempos. Deus não se deixa escarnecer. A justiça de Deus já não está a tardar, amado. A justiça de Deus já não está a ficar ali, que Ele está a ser pronto a responder, especialmente quando se trata daquele que está em posição de fazer o bem, daquele que está em posição, aquele que pode fazer o bem e não faz. Deus está a provar aos governantes que Ele está vivo, mas por causa da cegueira espiritual, por causa da ânsia, fama, cobiça pelo poder, eles não estão a ver. Por causa da sua muita idolatria, servir aos demônios, eles não estão a ver, mas eles vão pagar um alto preço. Muitos já estão a comer o capim, mas não estão a dar conta. Muitos estão a ser como Nabucodonosor. Deus já pôs como Nabucodonosor, mas não estão a dar conta. Mas daqui a bocadinho já vão dar, mas espera só que eu vou te mostrar. Como é que eles já se vão dar conta? Ora, o que é que nós podemos comparar a este gesto do governo britânico ou seja, esnobaram a Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, não é?
Agora, eu não sou nada, amados. Eu sou nada, sou apenas um vaso. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, para fazer o que Ele quer. Eu só fui um vaso. É comigo que eles vão lidar? Podem me perseguir como têm me perseguido, amado, de morte, 24 horas sobre 24 horas. Mas eles não estão a lidar comigo. Eles estão a lidar exatamente com o Criador, que é o Alfa, Ômega, princípio e o fim. E eles esquecem que estão nos cabelos dos pés do Criador. Nós às vezes esquecemos, amados. Nós esquecemos que somos pó. Nós esquecemos que somos, cada um de nós se simboliza um grão de areia aqui na terra. Nós esquecemos que Deus conhece todos os fios do nosso cabelo, sabe quantos brancos, quantos pretos temos. Nós esquecemos que nós estamos nos cabelos dos pés do Senhor. O Senhor pode fazer assim. O Senhor pode fazer assim. Ele pode, amado. Ele continua a ser Deus. Ninguém vai lhe mudar. Ele é Deus. Antes dele nenhum outro Deus existiu. Depois dele nenhum outro Deus vai existir. Ele é soberano. Ele diz que eu sou o grande, eu sou o que sou. E acabou. Acabou. Esta é a soberania total, absoluta. Você quer, gostou, não gostou, embrulha. É igual, ele continua a ser o mesmo no trono dele. E você aqui nos cabelos dos pés, eu e você. Tão simples como isso. E o que podemos comparar? Lembra do Saul? 1 de Samuel 15? É exatamente, amados, é a resposta que eu encontrei. Enquanto Deus me foi falando, é a resposta que o Senhor me deu. O Saul, o que Deus fez? Deus achou o Saul formoso e enviou o Samuel para ungir o Saul. E o Samuel ungiu o Saul de rei. E quando Deus deu ao Samuel a primeira missão, o que Deus disse ao Saul? Deus disse primeiramente ao profeta: eu me lembrei daquilo que os amalequitas, o rei amalequita fez ao meu povo no deserto, quando eles quiseram passar por um shortcut, queriam ir do corta-mato para chegar a um lugar que eu lhes disse para irem mais depressa. O povo estava cansado, o povo estava fatigado, o povo estava com fome, mas o rei amalequita proibiu-lhes de passar por essa terra, que era um caminho mais curto. Ainda matou uns tantos, perseguiu-os. Eles pereceram e tiveram que dar a volta que tinham que dar. Deus viu, Deus escreveu, mas não esqueceu. Amado, se você pensa que teu pecado está esquecido, está escondido, você está muito enganado. Deus viu, não esqueceu. Deus viu, escreveu, está guardado. No tempo certo, clique! E chegou o tempo da vingança do Senhor. Quando Deus levantou o rei Saul, Deus disse ao profeta Samuel: vai e diga a Saul para que ele vá aos amalequitas, ele elimine tudo, ele assassine tudo, ele mata tudo, do rei até o último gado. Ninguém fica a cantar de galo, ninguém fica a cantar de boi, mata tudo, crianças e tudo, porque é um rei idólatra e pecou contra o seu povo, a malvadez do coração. E o que é que Saul fez, amados? Ele foi cumprir, mas o que é que ele fez? Não matou o rei. Lá está a cobiça, torpe ganância, pela riqueza, amor da glória terrena. Não matou o rei, porque o rei é uma boa conexão para ele, tempos futuros. Não matou os gados gordos. Tudo que era riqueza que os olhos dele viram, cobiçaram, ele guardou tudo. E o resto ele matou tudo. E então, Deus, muito triste, apareceu ao profeta e disse: eu estou muito arrependido de ter posto o Saul como rei. E ele: então, Senhor, porque eu lhe disse para poder fazer isso, e ele não fez nada disso. Ele poupou o rei. É um Deus nos acuda. Então vai e retira-lhe o reinado. Deus, então, pelo ministério do profeta Samuel, Deus tirou aliás, a partir do momento que Deus disse que Deus tirou unção, tirou autoridade. Ele ficou vazio, nu. Um rei com coroa física, mas sem unção, sem autoridade. Assim está, amados, muitos chefes de Estado em todo o mundo. Estão ali, não têm autoridade de Deus, não têm unção de Deus, estão ali como carcaça.
vazio, como Saul estava. É como nós temos muitos chefes de Estado, por isso é que nós vemos só essas coisas todas, atrocidades atrás de atrocidades, genocídios, injustiça, blasfêmia. É um Deus nos acuda, apostasia, extrema corrupção pura. Assim ficou Saul, entrou em apostasia por causa de quê? Desobediência. A apostasia entrou-lhe. E o que é que entrou mais? O espírito de afronta, demônios. Quando nós desobedecemos a Deus, abrimos porta ao demônio, é o demônio quem reina. Não há como nós escaparmos disso, amados. Ou você serve a Deus em santidade, obediência e adoração, ou você serve ao diabo em toda a tua desobediência, com toda a tua alma. É aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Se você serve a Deus, então que seja em santidade e adoração, em temor e tremor, em toda integridade e fidelidade, andando com tua sinceridade diante da face do Senhor. Se você decidir não quer este lado, então você escolheu o outro lado. Então a Bíblia está lá escrito: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Então Deus vai te entregar, Deus vai cegar o entendimento. Você vai estar na mão de Satanás. É uma lama pura do porco, não há hipótese. E é o que nós estamos a ver, amados. Eu não consigo encontrar outra descrição para descrever aqui a apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. Deus vomita, tal como lá na igreja de Laodiceia. E quando o Samuel foi ao Saul, o Saul ainda com a cara de lata, a dizer: não, eu cumpri tudo como Deus disse, eu matei tudo. E ele então disse: você matou tudo? Então, o que é isso que eu estou a ouvir lá, o mugido de vacas e mugido de bois? O povo quis poupar. Ainda por cima vai com a cara lata toda. A mentira, mas o espírito de mentira entrou e está a operar sem vergonha. E então, o que é que Deus deu então Samuel a autoridade para matar tudo, matar o rei Agag? Ele é que teve o profeta que teve que fazer o trabalho que o Saul tinha que ter feito. E o que é que entrou nele? O espírito atormentador. O demônio o possuiu. Possuiu, perseguiu, até que ele tirou a sua própria vida. E Deus disse, pela boca do profeta Samuel, Deus disse a ele: tem o Senhor mais prazer no sacrifício do que o obedeças? Ou seja, o sacrifício, amado, é tudo aquilo que o nosso coração quer fazer, que está fora da vontade de Deus, que não obedece a Deus. Isso é sacrifício. Nós vamos ter um trabalho para mentir, para esconder, para poder viver na hipocrisia, e a cobiça pura, a extrema cobiça pura, amados. Nós ficamos as pessoas ficam sem vergonha completa. É a máscara que eles cobrem e ficam a fazer esses papéis de uma vergonha, os outros de fora a lhes ver e eles não se apercebem. Assim ficou Saul. Assim ficou Saul. E é isso que está a acontecer, amado, com o governo desse país e com muitos outros chefes de Estado. Pela desobediência desse país, olha como é que as coisas estão. Deus falou uma marcha para Jesus, para glorificar o nome do Senhor na nação de Inglaterra. E o que é que Deus iria fazer? Derramar de uma unção tal sobre essa nação, iria aniquilar o poder das trevas que cobriram essa nação e cobriram os povos. Amados, nós iríamos ver a glória do Senhor nesta nação, que se nós tirarmos tudo isso que está a acontecer, amados, é uma nação linda. É uma nação em que nós ainda temos direitos humanos. Nós ainda vemos, comparado com muitos países da Europa. É uma nação que você ainda tem prazer de comprar o bilhete e vir, porque encontramos uma certa estabilidade. Mas, por causa da desobediência do governo em não fazer aquilo que Deus pediu,
Talvez se essa profecia viesse do governo, eles iriam fazer. Mas como veio essazinha aqui, uma pobre, uma tola, uma louca, que Deus usou, amados, o mundo esquece que Deus usa coisas loucas, amados. Não ignora coisas loucas. Se a pastora Cristina está ali a me ouvir, ela tanto pedia uma oração para Deus a abraçar, e que Deus dava ela abraços mesmo na igreja, mas como ela estava enferma, ela não via o amor de Deus dentro da igreja. Então, fora da igreja, Deus foi usar exatamente o maluco para dar abraço. E a minha irmã, que orava com ela e ouvia ela às vezes a orar, a minha irmã disse, olha, estavam as duas juntas, a paz do Senhor, amados, vocês sejam bem-vindos, vocês se alegrem. É muito sério aquilo que estou a passar hoje, mas, amados, a alegria do Senhor é a nossa força, e é só essa alegria que nos dá poder para nós continuarmos neste mundo que jaz no maligno, está tenebroso, que o amor de muitos esfriou. É a alegria do Senhor. Então, foi a minha irmã que lhe disse, então, você não vive a pedir Deus para te abraçar? Olha aqui o abraço, recebe o abraço. Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. Logo eu, amado, eu estava quebradíssima, estava lá no chão, caída, de cara estatelada, pum, no chão. Ninguém dava nada por mim. Quando ninguém dá nada por você, você não desanime, porque eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Este preço foi o sangue. Foi o sangue de Jesus. Pagou por você, amado. Esse amor está ali para todos. Quer você seja sábio, quer você seja louco, quer você seja João ninguém, quer você esteja calçado, quer você esteja de fato e gravata. O amor, o sangue de Jesus derramou por todos. Então, todos podem te abandonar, mas Ele não te abandona. Todos podem te menosprezar, mas Ele está batalhando, Ele está pelejar por você. E quando eu mesma nem imaginava, amados, quando Ele começou a profetizar pela minha boca, eu disse, Senhor, eu. Depois de 7 ou 8 dias de profecia, eu desisti, amado. Eu disse, não pode ser eu. E não, eu perdi a fé, baixei os braços. Ai que o Senhor ficou furioso comigo. Ai que o Senhor me rejeitou mesmo, amado. Eu fui à presença do Senhor, o Senhor não me recebeu, porque Ele estava a preparar algo grande, e eu lá entendi alguma coisa. Amados, com o Senhor, é difícil de entendermos ao Senhor. Você precisa estar mesmo no Espírito e ser mesmo devota, conhecer a palavra, para você tentar entender o mover do Espírito e subir com Ele de um nível, para que você então comece a ouvir mais e melhor ainda. Porque quanto mais nível você subir com Ele, nível de intimidade, Ele te revela mais, e a voz dele é mais clara, e o inimigo não tem como te confundir. Mas enquanto você não chegar nesse nível, amados, ou é uma luta de carne e espírito muito grande, então, e eu não tinha ninguém com discernimento na altura para poder me ajudar. A minha irmã ainda me pôs mais confusão na cabeça. Bem, foi um Deus nos acuda. Eu desisti, mas o Senhor me levantou com toda a força para continuar a pregar e levantar a igreja, e eu estou aqui diante de você. Então, nisso, por causa da desobediência e submissão ao Senhor, Deus removeu a unção da autoridade sobre Saul, e ele viveu nos tormentos, perseguido por demônios, e até tirar a sua própria vida. Este governo viverá tempos de vendaval. É o Senhor a dizer, amados, este governo de Inglaterra viverá tempos de vendaval até terminar o seu tempo no governo. Este governo da Inglaterra, assim será do Labour Party, assim será, enquanto não se arrepender, enquanto não dobrar o joelho ao Senhor, rasgar não só as vestes, rasgar o coração em perdão e em mudar de atitude e cumprir com aquilo que o Senhor diz, urgir as igrejas a fazer uma marcha para Jesus, a louvarem e adorarem ao Senhor em toda a cidade, levantar o nome de Jesus bem alto, como uma nação cristã,
vai comer o pão das dores. É pena que eu e você estamos aqui. Mesmo que nós estivéssemos aqui, amados, quando as nações têm protocolos com outras nações, há sempre um estilhaço. Pode cair uma bomba aqui, mas o estilhaço cai para nós. Cai sempre, amado. Quer você seja participante daquilo ou não. Há uma música angolana que eu nunca me esqueço. Tio João estava em casa, o avião foi ter com ele. Bobru morreu. O tio João estava no avião, estava em casa, o avião caiu em cima da casa dele e ele morreu. É assim que acontece. Você quer você seja participante do governo, você apoia o governo, quer você não apoie, amado, você está nesta nação, você é vítima. Você é vítima. Então, por isso é que em 2020, Deus profetizou em Salmos 127. O que é que diz Salmos 127? É o que eu já disse. Se Deus não edificar a casa, se Deus não edificar a nação, em vão edificam os políticos, em vão edifica o chefe de família. Se Deus não vigiar a casa, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela, em vão vigia o chefe de família. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Não há hipótese, amados. Quer você seja ímpio, quer você não seja, quer você seja ateu, você está nos cabelos dos pés do Senhor. A seu tempo, tudo vai mudar para melhor. E você e eu veremos agora do Senhor. Quer a gente queira, quer não. E já, amados, o mundo vai levar um abanão tão grande como foi do Covid. Prepara para mais outra dose. Porque só assim a igreja, o governo e os povos saem da zona do conforto. Se não houver um abanão, se Deus não puser diabo, o inferno atrás do povo, o povo se aquieta, acomoda, pensa que está tudo bem, mas o mundo do espírito não para mais. O mundo do espírito é tenebroso. O mundo do espírito não para. Deus não para. O espírito está sempre pronto. O Satanás, ele imita. Ele está a concorrer com Deus. Ele já perdeu a corrida, mas ele é teimoso. Mas Jesus diz, eu sou persistente. Mas você precisa de cooperar com o Senhor nessa persistência. Entrar nesta campanha de batalha, nesta batalha final. Correr com a carreira. Correr com a tua carreira. Largar o pecado e tomar posse da carreira que te está proposta. Então, se você obedecer, então santifique-se. E se não obedecer, é porque está sujo, então suje-se ainda mais e viva comendo o pão de dores. E você, amados, o papel de toda a nação, quer você seja crente ou não, é preocupar com o que se está a passar no seu país, não de uma forma de vivenciá-la para causar você um ataque cardíaco. Não, nós temos que conhecer a paz, e Jesus disse lá em João 14, versículo 27, a minha paz vos dou, encontre-a. Então nós temos que encontrar a paz aonde? Em Deus. De onde é que vem nosso socorro? Em Deus. Então você que já conhece a palavra, você que já foi lavado pela palavra, você tem que entender que você tem uma missão. Os crentes têm uma missão. A igreja, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo têm uma missão. O que é que diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 16? A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Todos aqueles que exercitam a oração saram, encontram a paz e cooperam com Deus para sarar a sua nação. Cooperam com Deus. O que é que diz lá em 1 Timóteo capítulo 12, amados? Vamos lá. É muito importante que você entenda que você tem uma missão. Você tem responsabilidade para com o governo da tua nação. Todos nós temos a responsabilidade, amado. Todos nós, quer você queira, quer não. Você se vive
numa nação, aliás, você pode não estar aqui, coisas aconteceram em onde quer que fosse, mas o governo dessa nação tem protocolo com essas nações, vai afetar. É aquilo que nós dizemos na nossa terra, então você tem que estar pronto para limpar também, para limpar de uma forma daquilo que você conseguir. Então a palavra de Deus vem em nosso socorro e nos dá como instrumento do trabalho para nos revestir, para fecharmos a porta da nossa casa e cooperarmos, nem que seja, amado, que aquilo que nós estamos a fazer simbolize uma gota de oceano. Aquela gota no oceano, se tirarem, ela já não está lá, vai fazer diferença. Então a tua oração vai contribuir para cooperar com Deus. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2 está escrito: devemos fazer as orações por todos os homens. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Se você assim o fizer, claro que eu aconselho a você ter em atenção a carga espiritual. Se você faz parte de uma congregação em que há intercessão e você já tem um nível de crescimento espiritual e já aguenta a carga espiritual, então Deus vai te imputar por justiça se você, nas tuas orações, se você é um diácono e serve na área de intercessão, então, e dependendo do tempo de estrada que você tem, experiência com Deus, resiliência, resistiu o diabo, porque quando nós entramos no mundo do Espírito, amado, a interceder, o inferno levanta, o inferno estremece e vem em espírito de retaliação. Então você tem que estar preparado para poder aguentar esta carga do inferno que vem contra você. Então, claro que se você não tem estrutura para tal, não entra nessa guerra, amados. Não entra. Eu sou uma das que nós temos que dar o passo conforme a estrutura espiritual que nós temos. O corpo de Cristo está muito enfermo porque ora por tudo e por todos, mas não tem estrutura para aguentar a carga espiritual. Deus vai protegendo, e Deus vai dizendo: ai, este meu filho, ai, esta minha filha, ela entra em guerras que eu não lhe mando entrar, e ela sim só está a atrair carga espiritual ilícita, e assim o que acontece, amado? Cai na condenação do diabo e atrai, tem atitudes heréticas, comete pecado à torta e à direita, porque a carga espiritual é demais, não aguenta, acaba por pecar, cai na condenação do inimigo. Não é da vontade de Deus que você faça assim, não é assim que se faz. Você precisa de ter um líder no Ministério Apostólico Aragem Shine, as missionárias que estiveram conosco, em momento nenhum mandei-lhes orar para toda a igreja, até que Deus me dissesse: elas já podem aguentar a carga, como diaconisas, são pilares, têm que aguentar, então já podem orar. Quando eu ouço a voz do Senhor, o Senhor diz pode, então eu dou. Mas enquanto não ouvir, amado, eu não dou, porque eu sei que a vida da pessoa vai ficar um caos. Porque você, quando entra na brecha, o inimigo ouviu, ele vem atrás, você precisa de estar bem equipada, bem revestida de toda a armadura para aguentar o embate. Senão, pior. Então, mas este é um mandamento do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo deixou esta mensagem? Porque ele era uma autoridade. E ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele perseguia a igreja, mas o perseguidor tornou-se o pregador. Então, como ele experimentou cargas espirituais tremendas, então ele mesmo viu que há necessidade do povo, da igreja, orar pelo governo, orar pelo governo da sua nação. Então, um corpo de Cristo, o líder de cada igreja, um pastor, ele tem estrutura para aguentar a carga espiritual de orar para o governo da sua nação. Um bispo, ele tem. Um presbítero, ele tem. Um diácono só pode orar se ele já está no terreno, ele tem o dom
do ministério, ele já tomou posse deste ministério como intercessor, então ali ele está pronto para entrar em muitas guerras, mas nem toda essa guerra nós podemos ir sem permissão do Senhor. Eu digo isso por experiência própria, porque quando foi o Espírito que me conduziu. A primeira vez que eu orei para o Papa Francisco, eu disse: o Senhor, Senhor, fala com o Papa Francisco para poder mudar o ensino da Igreja Católica, porque o povo está a ser enganado. A idolatria. Por que eu pedi a Deus isso? Porque eu estava a evangelizar na rua, eu vivia na rua a evangelizar e cruzava com muitas pessoas católicas e todas elas diziam que vai a bruxo. E eu disse: meu Deus do céu, como é que a pessoa está na igreja e vai a bruxo? E é normal, amados. Diz: não, a gente, o que é muitos diziam, o que é ser católico e não ia bruxo? E eu dizia: você adora a imagem? O que é ser católico e não adorar imagem? O que é ser católico sem orar, sem pedir a Nossa Senhora de Fátima? O que é ser católico sem pedir a nossa Mãe Maria que rogue por nós? Disse: ei, isso é muita idolatria. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus que vai à cruz, vocês nem dobram o joelho a ele, dobram o joelho a Maria, a roubar a glória do Senhor. Não vai subir, tá tudo no deserto, tá tudo no inferno aqui na terra. E eu a pregar, eu então disse: Senhor, fala com o Papa Francisco. E ele me disse: fala tu. eu parei. Fala tu. Ou seja, ele me deu autoridade para falar diretamente ao Papa Francisco. Se eu não tivesse essa autoridade, amado, quando o Papa Francisco visitou a Fátima, que ele mandou-me de lá um samaço cumancé, amados, aquilo foi algo terrível. Se Deus não fosse comigo, eu não estou a falar porque é verdade. É a pura verdade, é 100% verdade. Deus me mostrou todas as imagens na terra que o abominam. A Fátima, Deus mostrou-me a visão, abomina. O Santo Antônio, abomina. A Maria, abomina. E há Deus mostrou-me um símbolo que simboliza, acho que é um animal aqui, ganso, garça, o quê? Que tem como símbolo a idolatria do sangue, que simboliza o sangue. Amado, é o sangue do homem. Olha, essa profecia está toda lá, amados, no Facebook. Não apaguei, só se o Facebook apagou. Se apagou, vai se ver com Deus, porque Deus vai pedir conta a todos, porque ela está lá para ser confirmada, amados. Todos aqueles que têm blasfemado deste ministério, chamando de falsa profeta, as profecias estão lá todas, vão se cumprir. Deus permite que elas estejam lá. Podem apagar, mas Deus tem sempre forma de trazer a descoberto o que está escondido. Ele é o Senhor. Nós estamos nos cabelos dos pés do Senhor. Temos que aprender a ter temor do santo nome de todo soberano, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, nós temos essa obrigação. Então, até quando nós, igreja, povo de Deus, vamos ficar, temos sempre a mão estendida, amados, para pedir aos governantes? Até quando nós vamos ter a mão estendida para apontar o dedo aos governantes? Nós temos que entender, aquele que conhece a Bíblia tem que entender, tem que vivenciar o Evangelho. Antes de apontar o dedo, tem que olhar primeiro para ele. Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado. Temos que ler as Escrituras e viver por ela, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Não há um justo, a Bíblia diz em Romano, não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os governantes, eles estão ali, eles são atacados, amados. Eles estão no alvo, eles estão na mira do inferno. Então eles precisam da minha oração e da tua oração. Eles já não precisam, o inferno já lhes condena. O inferno já lhes traga, já lhes confunde com toda a idolatria, levando-lhes a amor ao dinheiro e toda a glória. Eles já caíram na condenação. Ele precisa mais da condenação da igreja? Qual é o papel da igreja? É para condenar ou para salvar?
Até quando nós, igrejas, vamos entender o nosso papel e cumprir a nossa missão na íntegra? Nós não estamos aqui, nós não fomos levantados para condenar, mas nós fomos levantados para salvar, para orar. Jesus Cristo assim, ele repreendeu ao João e ao Pedro, que quando ele mandou os dois irem ao povo samaritano, o povo samaritano não recebeu Jesus. Isso está em Lucas 9, capítulo 51 a 55, 56. Você pode ir lá ler e confirmar. E pelo fato do povo samaritano não ter recebido Jesus Cristo, ter tratado Jesus Cristo como alguém lá, aí crê não me toques que me lixes, então eles foram dizer ao mestre: Mestre, tu queres que nós clamemos o fogo do céu, tal como Elias clamou, para consumir esses samaritanos? E o mestre ficou indignado. Ele disse: Não sabeis vós de que espírito sois? Não sabeis vós de que espírito sois? Qual é o espírito? Faça uma pergunta a você mesmo. De que espírito é teu, amado? Qual é o espírito em que você opera? Qual é o espírito que te resgatou da maldição da lei? Qual é o espírito que se fez maldição por ti para que as bênçãos do Abraão chegassem a ti? Qual é o espírito que te reveste? Quando você medita na palavra, qual é o espírito que está na palavra? Leia Gálatas capítulo 4, versículo 6. Sim, 4, versículo 6. É o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus que clama: Abba, Pai. E ele diz, ele disse aos discípulos: Não sabeis de que espírito sois? Eu não vim condenar, eu vim salvar. Então essa é a tua missão e a minha, amado. Temos que parar de estender a mão para apontar o dedo. Esse governo é corrupto, esse governo é aqui. Eles já estão condenados por diabo. Mas você é a igreja, você é uma geração santa, você é um povo adquirido, você é um povo eleito de Deus para anunciar as virtudes de Deus, para se posicionar, pôr na brecha como verdadeiro servo de Deus, que se apresenta como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ore! O nosso templo, amado, tem que ser um templo de oração. O nosso templo tem que ser um templo de louvor e adoração. Não é um templo do antro de perdição para estar a apontar o dedo, para estar a criticar, para estar a murmurar, para estar a fofocar, para andar na roda dos escarnecedores. Tudo quanto é obras infrutuosas das trevas. Nós temos que nos arrepender e produzir fruto do Espírito. Nós temos que ter um coração disposto a amar e perdoar, amado. Eles estão lá, eu não estou a ser conivente ou ser participante das obras infrutuosas das trevas. Atenção, você tem que ver que eu sou uma das que o Senhor levantou para profetizar a sua ira, para profetizar a abominação, o vômito que ele sente de todas as práticas que os governantes, de uma forma geral, estão a fazer, e os líderes das congregações que estão a matar a sua vinha. A abominação que o Senhor tem, o Senhor vomita. Mas o Senhor está a contar comigo e contigo para continuar a orar. Não vá lá eles se arrependerem e dar lugar para que o Senhor opere. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso ou humilde para dar lugar ao Senhor, para que Ele possa salvar. É essa a nossa missão. Então nós temos que nos posicionar como verdadeiros soldados do Senhor, combatentes da fé e do amor, e trocá-la por uma coroa. Tem que ser, amados. Se você não se posiciona para o governo da tua nação, quem o fará? Quem o fará? Jesus Cristo, ele é o eterno pastor. Ele é pastor de todos. Mas ele vem cobrar de você e de mim. Eu te posicionei como minha bandeira. Eu te posicionei como o meu servo amado. Eu te posicionei como estrela guia de amanhã. Eu te posicionei como geração santa, geração eleita, povo adquirido. Para que você se posicione como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. E agora você vem dizer: ai, Senhor, não salvei eu muitas almas, não tive eu uma igreja cheia, uma congregação cheia, não tive eu muitos milagres. Quando eu te louvei, te adorei, não caiu essa unção toda. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É o que vamos receber. Amados, todos nós vamos bater de frente com Ele no tribunal de contas. Ninguém vai falhar.
Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por isso, durante aqueles 3 anos que eu muito orei, ele me disse que eu sou obrigada a orar. Tu tens obrigação de orar. Deus me falou, amado, porque eu não aguentava a cara espiritual. Deus disse: Ana Isabel, tu tens a obrigação de orar. Então eu levantei a orar. E eu perguntei: Senhor, eu a orar, disse: Senhor, eu oro para que todos o corpo de Cristo nos 4 cantos da terra se salvem, porque o Senhor disse que eu vou lá na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou vos preparar o lugar. Senhor, não nos prepara o lugar para a tua igreja, para que quando a trombeta soar, todos nós subirmos, um anjo do Senhor vem nos trasladar a todos. O Senhor me disse: Ana Isabel, nem todos se salvarão. Disse: mas o Senhor não é poderoso, não todos, nós não confessamos a palavra, nós não estamos todos ali. Ana Isabel, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele disse: ai meu Deus do céu, a palavra se vai cumprir. Tá vendo? A palavra se vai cumprir. Você está a brincar, amado? Você está a brincar? Deus não se deixa escarnecer. A palavra dele é viva e eficaz. Eu já nem me lembrei daquela palavra, mas ele me diz: Ana Isabel, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque nem todos que dizem Senhor, faz a vontade do Pai. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Já que nós estamos a obedecer um bocadinho, então no pouco vamos ser fiel. No pouco vamos fazer aquilo que nós estamos conseguindo assimilar da palavra. Então vamos praticar esse bocadinho, amados. É no praticar que está o ganho. Então, até quando nós vamos ter as nossas mãos estendidas para apontar as falhas do governo, sentar em grupos de debates, comer e beber falando mal do governo? Até quando? Corpo de Cristo, igreja, senta no bar, come e bebe, fala mal do governo, fala mal desse, fala política. Amado, você não é suposto falar de política 24 horas sobre 24 horas. Você é suposto pregar o evangelho. Essa é a tua missão. Até quando vamos inverter estes valores e adotar a boa atitude do crente, erguer as nossas mãos sem ira nem contenda, para clamar a misericórdia de Deus sobre os nossos governantes da nossa nação? Até quando, amados? Até quando? No deserto o povo pecou gravemente contra Deus. O que é que Moisés fez, amado? Moisés também estava abominado com o povo. Moisés já estava cansado com o povo. Moisés já não aguentava. Moisés até disse: Senhor, que tem eu com esse teu povo? É teu povo, leva o teu povo. Que tem eu com o teu povo? E quando o povo pecou contra Deus, Deus disse a Moisés: esse teu povo, vai, desce, que esse teu povo já está a pecar contra mim. Esse povo é um povo obstinado. Esse povo é um povo de dura servir. E saia do meio deles. Saia do meio deles. Eu vou eliminar esse povo todo e eu vou te dar um povo maior e melhor ainda. E Moisés: ai, Senhor Todo-Poderoso, tenha misericórdia. Ele e o Arão, quando assim, ai, Senhor Todo-Poderoso, não, 40 noites, 40 dias. Moisés pelou-se na presença do Senhor, depenou-se, não bebeu, orando para que Deus não ceifasse o povo todo. 40 dias, 40 noites. Você faz isso? Amado, até agora eu só aguentei 3 dias sem comer. Até agora, amados. Você, quantos dias você aguentou sem comer para estar na brecha por toda a nação, por todos os governantes, por todas as igrejas do corpo de Cristo, por todo o que? Quanto tempo? Não é fácil, amados, não é para todos. 40 dias, 40 noites é ruim. Mas é bom, se você é aquele que pode, desafia, porque o Senhor te sustenta, o Senhor te estica. Ele disse: Senhor, eu não aguento. Ana Isabel, eu te levarei até onde eu quiser. Se você determinar ficar 40 noites, 40 dias, ele te vai esticar. Ele te sustentará. Como ele sustentou Jó, ele vai sustentar. É a alma, amados, que vivifica o corpo. É a alma, não é o corpo, amados. Por isso é que nós temos que mortificar o corpo para o pecado. Não é o corpo, é a alma. É do coração que procede a saída da vida. Um coração forte, um coração revestido de fé, do escudo da fé. Ele comanda a mente, ele comanda o corpo. O que é que o corpo não faz? O que é que a mente não faz? Só obedece. A boca só fala. Aquilo do coração está cheio. Então fale a palavra. Fale vida. Fale edificação.
fale salvação, fale cura, fale milagre, fale uma nova nação. Uma unção que o Senhor derrama do reavivamento, do rio de água viva flua, todos profetizem. Não tenha inveja daquele que profetiza, porque o Senhor quer dar a todos os olhos do Senhor. Procura os justos dessa terra para que o sirvam. O Senhor quer usar, o Senhor quer ungir, o Senhor está à procura daquele que diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. E você está a disputar com aquele que tem quando você pode ter. Quando o Senhor é grande, quando o Senhor é poderoso, Ele pode todas as coisas. Naquele que te fortalece, é Ele que te fortalece a ti, a mim, amado. Eu estou aqui acordadinha já, desde a madrugada. Estou aqui em pé. Quem é que me está a sustentar? Não parei. Em pé, para não dormir, tive eu em pé. A trabalhar, a orar, a escrever, a falar com o Senhor, a fazer outras coisas. Tive uma reunião fora, fui ordenar a reunião, fui ali, é telefonema, tudo eu. Estou aqui firme e forte a pregar para você a vontade de Deus. A minha vontade é para a cama. Mas o que o coração está cheio, o corpo obedece. O coração está cheio de quê? O amor do Senhor, obediência e sujeição ao Senhor. Operando Ele, quem impedirá? Então, amado, até quando? No deserto o povo pecou, Ele operou. E sabe por que o povo morreu? A oração do justo pode muito em seus efeitos. O Moisés orou. O que aconteceu? Acalmou a ira de Deus. Não extinguiu a ira de Deus porque o povo continuou a pecar. O povo não cooperou com Moisés. Deus deu ao povo o mandamento. Moisés deu ao povo o mandamento. O povo não recebeu. O povo não cooperou com Deus. O povo não cooperou com Moisés. É esta falha, obediência. O povo não obedeceu. Mas a oração do Moisés retardou a ira de Deus. Para quê? Qual é o propósito de retardar a ira? Ele clamou o quê? Misericórdia de Deus sobre o povo. Então Deus estendeu a sua misericórdia por algum tempo mais. Por isso é que o povo durou 40 anos. Foi o limite do tempo que durou a misericórdia do Senhor para que o povo se arrependesse. Mas como o povo não arrependeu, a oração do povo, a oração de Moisés, não salvou o povo. Não salvou o povo. Então, a oração do justo salva aquele que está a orar. Porque quanto mais nós oramos para o próximo, com amor, Deus vai nos perdoar. Milhões dos pecados nossos vão ser removidos. Então, quanto menos pecado temos, mais limpas nossas vestes ficam. E quanto mais limpas as nossas vestes ficam, mais unção de Deus nós temos, porque Deus derrama a unção. E quanto mais unção nós temos, mais resilientes ao inferno nós somos. Então, mais fortes, mais firmes, mais zelosos, mais diligentes nós vamos ser no ministério do Senhor Jesus, para que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida. E como o povo não obedeceu, o povo pereceu. A oração, o Moisés achou graça aos olhos de Deus, mas o povo pereceu, não salvou. E qual é a oração, amados, que agrada a Deus? É quando o chefe da nação encoraja o povo: orem por mim. Quem é que fez isso, amados? Aster. Aster fez isso. Josafá fez isso. Mas vamos concentrar aqui na Aster. O que Aster disse? Receberam um decreto que todo o povo dela ia ser dizimado. Pela malvadez daquele que foi levantado como primeiro-ministro, cobiçoso de torpe ganância. Então quis eliminar aquele povo todo.
por causa de o Mardoqueu, que era o tio, o primo dela, que a criou, que não honrava porque ele era corrupto. Então, aquele que tem Espírito Santo de Deus não compactua com as obras infrutuosas das trevas, não compactua com corrupção. E o Mardoqueu não se compactuava não era participante das obras infrutuosas das trevas. Ele não se deixava vender por nada, nem por coroa do rei, nem por nada. Se for para morrer, ele mata, mas ele não vai se vender. Então, o que é que aconteceu, amados? Chegou ao ouvido da Esther, o servo dela, para ir dizer a Mardoqueu. Ela pregou jejum a todos. Ela disse: todos façam jejum, crianças, animais, façam todos jejum. Jejum geral. Vocês fazem jejum ali? Eu também vou fazer jejum. O que é que houve, amados? Concordância. O que é que houve, amados? União. Quando há concordância, 2 ou mais estiverem reunidos a favor de algo, Deus aí está. O que 2 ou mais concordam na terra é concordado no céu. Tudo aquilo que 2 ou mais orarem, crendo no coração que o Senhor é poderoso para fazer, assim lhe será feito. É necessário que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que buscam Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui, amados? É uma fusão de união, de fé. Todos a orarem, rasgarem as vestes de sacos de cinza, aquelas coisas que eles faziam, que era do tempo deles, não é? Que era assim que eles manifestavam que algo muito mal está a acontecer, rasgavam as vestes, cobriram-se de cinza e era só louvor, oração, temente, com coração contrito, temente diante de Deus. E o que é que Deus fez, amados? Honrou a todo o povo. Deu vitória a Esther, usou-se poderosamente da Esther no palácio, o poder de Deus, para convencer o rei a ver aquilo que as trevas tinham coberto o rei. O que tinha coberto o rei que o rei não vê? As trevas. E a treva veio por quê? Por aquele, o Amã. O príncipe que andou a lamber-lhes as botas, corrupto, comprou o rei, as trevas, para que o rei pudesse dar a ele o lugar que ele cobiçou. O rei deu, porque ele aparentava ser, lá está, é aquilo que eu vos li, aqui está aqui em 2 Timóteo capítulo 3, extrema corrupção dos últimos tempos, está aí traidores, ou no versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. O Amã era assim. Ele aproximou-se de rei, aparentando que é todo muito bom, e dava conselhos a rei, e foi dar o conselho a rei, aquilo que, para poder tirar o povo, que ele sabia que iria achar graça aos olhos do rei, mas ele eliminou, indo contaminar o povo, indo persuadir o rei, corromper o rei, e rei inocente. E é inocente por quê? Porque não busca Deus. Porque se buscasse a Deus, Deus dava revelação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, glórias a Deus, que a mulher dele tinha um Deus vivo, e ela buscou a Deus, não só livrou o povo dela, mas livrou o rei do engodo. Já viu o que a oração faz, amados? Você está a acompanhar o raciocínio? Ela é a esposa, é uma das esposas. Diante de um problema, ela não se estressou. Ela ficou abatida, mas clamou ao Pai. E o Pai mostrou a ela coisas que ela não sabia. Derramou a unção, quebrou o jugo do diabo que está no rei, arrancou a máscara, arrancou a cegueira espiritual, arrancou aquela soberba da soberania que eu sou o rei e posso e mando. E ele desceu ao nível da Esther. A Esther achou graça aos olhos. E ele apontou o cedro. O que é que se passa com a rainha Esther? Por que ela está inquieta? Chamem aqui a rainha Esther. E não era o dia dela apresentar no trono da graça do rei. E naquele dia ela achou graça e foi. E o rei disse:
Peça-me tudo que tu quiseres, até metade do meu reino. Amados, a glória era pouca. Você está a brincar com Deus vivo. Você está a brincar com o poder de Deus vivo. Você está a brincar. Não brinca. Ele é grande. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele tudo pode. Se você crê, você verá a glória de Deus. Tal como Esther viu, você se crê. Dobra o teu joelho. Creia, amado. E você verá a glória de Deus. Amém? Então, amados, é muito importante que você entenda que nós temos uma missão. E Esther venceu. E a igreja, quando coopera com o Senhor, amados, operando Deus, quem impedirá? Se você está... Amados, eu não consigo, ainda não tenho essa diligência de pregar e engajar convosco, mas eu acredito que em um tempo muito breve terei ajudas e as coisas serão melhores. Mas você, aquilo que você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma oração, é só deixar, é só escrever aqui, que nós oramos por os assuntos que você queira. Marlene e Darlene estão cá, vão tomando nota dos outros, vão vendo enquanto eu não saio do Espírito, amém? Mas se você quiser uma oração específica, se quiser ajuda em alguma coisa, eu estou aqui para poder te conduzir. A pastora Cristina também está disponível, as missionárias também estão disponíveis e nós vamos te conduzir. Você tem a página do YouTube, tem lá muitas pregações, tem a escola bíblica, tem o curso diácono para aqueles que estão a dar os primeiros passos, e então você pode perfeitamente crescer e até nascer da água e do Espírito se fizer o estudo completo bíblico na nossa página do YouTube. Ela é Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Está ali, é baseada em Isaías 60 e a glória do Senhor de Isaías 60, Isaías 61 é aquela que você está a ver. A excelência do Senhor não é vista do jeito que nós queremos, mas se você ama a palavra e você ama o verdadeiro evangelho, a glória do Senhor está aqui. Ó Pai querido, em nome de Jesus te louvo e te agradeço, Senhor, por essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tu me ajudares, Pai, do princípio ao fim, a falar como os teus oráculos, Pai Santo, que o seu Santo Espírito confirma esta palavra. Todos aqueles que estão a ouvir essa mensagem, que ouviram, Senhor, que ela seja gravada na tábua do coração, que parem de blasfemar contra o Senhor, que parem de subestimar o tempo da vinda do Senhor Jesus, que parem de desobedecer, Senhor, neguem o pecado, se arrependam genuinamente dos seus pecados e se posicionam para produzir fruto de justiça de Deus, acumularem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina e nem rouba. Senhor, nesses finais dos tempos estamos a viver momentos de apostasia. Senhor, as trevas continuam a cobrir os povos e a terra e tudo mais, mas sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor, eu oro para que o teu rosto resplandeça. Eu oro, Senhor, para que a tua unção caia sobre todo o teu povo. Eu oro para que tu derrames o óleo da tua unção. Senhor, tu és o Senhor Todo-Poderoso, dono do óleo da unção. Senhor, nada te impede de derramar o óleo da tua unção sobre todo o corpo de Cristo, para trazer o reavivamento, para que nós possamos, Senhor, andar conforme a tua vontade, como um verdadeiro vaso de honra, como um verdadeiro santuário puro e santo, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, e nos consagremos a ti, Senhor, acima de tudo, para que tu possas aproveitar-te de nós e nós também, Senhor, recebermos a tua glória ainda neste tempo, Senhor, e nós possamos comer os bons desta terra. Os teus olhos procuram justo. Eu oro para que todos aqueles que ficaram até o fim, todos aqueles que reverenciaram esta palavra, que sejam cobertos da tua glória, que sejam renovados pelo poder da tua unção, que sejam ungidos, Senhor, que tu supras as necessidades de cada um deles, Senhor. Abra os olhos do entendimento, da sabedoria, da revelação. Senhor, derrama o teu poder, Senhor. Liberta de toda a cegueira espiritual, toda a ignorância. Pai Santo, ajuda o teu povo, Senhor, a sair da apostasia
apostasia, do amor ao mundo, amor à glória, amor ao dinheiro, amor ao pai, amor à mãe, amor a tudo quanto é aquilo que nos separa de ti, aquilo que toda pedra de tropeço, toda interferência, Senhor, que faz uma barreira entre nós e ti, Senhor, impede-nos de receber a unção, o refrigério, o renovo, a sabedoria divina, o poder, a força, a glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, quebra todo esse jugo do inferno, quebra todo o jugo das trevas, quebra toda maldição hereditária na vida do teu povo, Pai Santo, todo laço de passarinheiro, toda seta inflamada do maligno, todo dardos inflamados de maligno, toda blasfêmia, Senhor, toda língua mentirosa que se levanta contra o corpo de Cristo, contra que tenta interceptar a tua vontade, Senhor, interceptar as bênçãos do Abraão. Cancela, Senhor, em nome de Jesus, toda a profecia do sepulcro, do inferno, de tudo quanto é obras infrutuosas das trevas, Senhor, de toda a idolatria, de tudo quanto é obra das mãos de seitas, de bailins, Senhor, cancela pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, Senhor, se estenda sobre todo o corpo de Cristo, todos os membros do corpo de Cristo, onde quer que ele esteja, o norte, sul, leste ou oeste, Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus que não faz exceção de pessoas, abominas o pecado, Senhor, mas convença-nos, Senhor, continua a nos convencer, Seu Santo Espírito, enquanto estás ainda na terra, estás ainda conosco, a nos ajudar na nossa fraqueza, a nos consolar, nos iluminar, Senhor, convença todo o teu corpo de Cristo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, para que nós nos posicionemos, Senhor, como verdadeiros eleitos de Deus, de entranhas, revestidos de entranhas de humildade, de mansidão, perdoemos uns aos outros, Senhor, suportemos uns aos outros, andemos, Senhor, de edificação em edificação, Senhor, enchamos-nos da Tua palavra, fortalecemos na Tua fé, tenhamos nossa cabeça revestido com o capacete da salvação, tenhamos o nosso coração revestido com o escudo da fé, tenhamos os nossos lombos, Senhor, cingidos com o colete da salvação, acima de tudo, o nosso coração esteja tão cheio da palavra, que Tu, Senhor, agarres nessa palavra, Senhor, nos renove e nos encha, Senhor, nos reviste, Senhor, nos calce com o evangelho da paz, para que nós falemos vida, falemos salvação, falemos cura, falemos libertação, falemos bênção, Senhor, que da nossa boca saia bênção, Senhor, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, em nome de Jesus. O Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja entronizado, o Teu nome seja magnificado, o Teu nome seja grandemente exaltado, Senhor, em todo o corpo de Cristo, e a Tua bandeira seja bem levantada para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? É Deus que nos prepara para a batalha, Sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, Sua força nos dá para vencer. Com o escudo da Sua vitória, o inimigo cai a meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis, rainhas, para governar, dando testemunho do seu poder. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém, amados? Continua a orar, não calhe a tua boca, amados. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, mesmo que você não possa abrir a boca, o coração se está a bater, ore no coração, amado. Fala com Deus, conecta com teu Senhor. Ele entende, Ele vê, Ele sonda os corações, esquadrinha os rins, e Ele saberá quando você pode e quando você não pode. E aquele que pode e não faz, então cometeu o pecado. Eu oro para que você receba o poder de Deus hoje, esteja cheio da vontade de Deus e viva na vontade de Deus, permaneça na vontade de Deus, persevere e ande de fé em fé, de vitória em vitória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Apóstola Ana Leitão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ok. Eu tenho aqui um conselho que seja
pessoas ainda estão, ainda estão bem, eu gostaria de saber quem são. Você quer alguma oração? Você quer, amados, o que você precisar, escreva aqui. Se você quer, onde você está, diga-nos para onde que você está a nos ver. Nós estamos em Lisboa, estamos em Inglaterra. Deixa aqui a sua mensagem que as diaconisas, as missionárias tomam nota, ou você pode enviar mensagem depois no TikTok, para que eu então possa acompanhá-lo. Eu não vou anunciar muitas coisas, mas nós estamos com grandes projetos de caridade para poder levantar grandes obras e ajudar a comunidade. Se você quiser ser participante, mais lá à frente, eu depois você vai ver, então pode entrar em contato conosco, que nós também falamos e combinamos, damos o endereço. Eu estou a prontificar os bastidores, há muito trabalho a fazer, e quando tudo estiver pronto, então eu dou mais informação, mas de momento é só isso mesmo que eu posso dizer, não se pode revelar tudo. Deus é grande, Deus é bom. Consulte as nossas páginas, tem lá muitas mensagens, amados, para que você acompanhe o mover de Deus, para que você se edifique cada vez mais e mais, e revista do poder de Deus. Não posso revelar tudo online. Você precisa de congregar, amados. Aquele que congrega tem o privilégio de receber mais, não é? Porque há muitas coisas que nós tratamos também em privado com o povo de Deus, não é? Nós não podemos revelar tudo online. E aquele que congrega beneficia de tudo, e aquele que não congrega beneficia de metade. Então não se conforme com a metade, busque a Deus para receber a plenitude da sua graça. Amém? Porque é da vontade dele que todos nós recebamos a plenitude da sua graça. Ele não quer dar nada por metade a ninguém, muito pelo contrário, ele tem prazer em que todos nós recebamos a sua plenitude, porque quanto mais dele nós recebemos, mais dele nós testemunhamos, mais alegria nós temos, mais equipados e revestidos nós vamos estar, e então a bandeira dele vai ser bem firmada e bem levantada na nossa vida, e nós e a nossa casa o servimos. Amém? Bem, eu tenho muitas lições para pregar, mas ia fazer desta lição muito longa. Se você quer ouvir mais mensagens, eu daqui a bocadinho posso estar online e aí você conecta, e então vamos passar aqui uma vigília como deve ser. Para aqueles que trabalham, vai descansar para não faltar ao patrão, mas eu, quando trabalhava, amados, quando se trata de Deus, eu ficava na vigília até às 3, 4 da manhã, e às 6 da manhã estava em pé para ir a trabalhar, honrar também ao meu patrão. Então, aqueles que andam, querem realmente, têm o prazer na palavra de Deus, Deus renova as forças. Aquele que quer buscar mais e quer aprender mais de Deus, a alma do Senhor tem prazer, e ele tem lá os seus métodos, ele trabalha nos bastidores. Nós não vemos como ele trabalha, nós não sentimos, mas nós vemos o resultado, porque nós vemos mudanças. Então nós não vemos, os pensamentos de Deus são muito altos, e aquele que realmente tem prazer na presença do Senhor, ele é poderoso para renovar as forças e fazer de nós sempre um vaso novo, cheio de energia, cheio de alegria e cheio de força e poder da glória dele. Amém? Bem-aja, amados. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todas essas pessoas, Pai Santo, que entraram. Se for da tua vontade que eu pregue mais alguma mensagem, Senhor, eu vou preparar outra. Tenho muitas, posso pregar uma atrás das outras, Senhor, em nome de Jesus. Capacita
visita cada um de nós nestes últimos momentos, estes últimos anos, Senhor, nesta corrida para a vinda do Senhor. Eu oro para que o Senhor desperte a todo o teu povo, desperte o mundo para a tua vinda, Senhor, para que todos se despertem desse profundo sono do pecado que tão de perto rodeia todos, Senhor, do inferno, e nós possamos atentar para a salvação da nossa alma, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amados. Deus abençoe e, se Deus quiser, até já.